Como que uma pessoa do meu ciclo social fez R$336 se transformar em mais de 40 mil, multiplicando assim o seu capital em 100 vezes? Eu postei isso e virou um burburinho aí em grupos. Tive que criar um canal que já está com mais de 600 pessoas e falei, vou fazer uma live sobre isso, vou explicar sobre crédito barato de uma forma que eu não vejo muitas pessoas explicando. Por quê? Porque dentre essas várias e várias pessoas que falam sobre crédito aqui no Instagram, ou você se depara com um cara que ele fala de banco, ou você se depara com um cara que fala de FDIC, ou você se depara com um contador que cria estratégias para o teu CNPJ. Pouco se fala sobre como você, CPF, pode pegar recurso. Dificilmente você vê uma pessoa falando, não, você que é CPF, tira o teu lado CNPJ. Como que um CPF pega capital barato? E é disso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar aqui sobre crédito muito barato. Um exemplo é 80 mil por R$269 por mês. Outro exemplo é 100 mil por R$336 por mês. Esse conteúdo de crédito barato, ele não vai te falar só de empréstimos bancários, ou empréstimos com carta de crédito, ou empréstimos através de Pronamp, através de sistemas que o governo te incentiva a pegar capital, como o Sebrae também te incentiva. Então, eu não sei quantos de vocês que vão assistir essa live já pegaram empréstimos ou recursos, ou conseguiram financiar algo, tá? Muita gente fala assim, mas financiar é muito barato. Eu não acho. Quando eu financiei a casa que eu moro, eu tive que financiar R$1 milhão. Então, meu prolabore teve que ser 20, o da minha esposa teve que ser 30, pra gente complementar a renda e aí financiar R$1 milhão, que é hoje a casa que a gente mora. E pagamos outra parte, e nesse financiamento tivemos que dar em torno de 30% do valor da casa. Então, quando a gente fala de crédito, o crédito ele se encontra para diversas coisas, ou para o teu CPF, para a tua empresa, ou para um sonho, ou para uma viagem, ou para alguma coisa. Porque muitas pessoas pensam assim, cara, engraçado que o crédito eu só faço com empréstimo bancário. Pelo contrário, eu acredito que a maior capacidade que um CPF tem é através do cartão de crédito. É muito mais fácil um jovem de entre 18 a 25 anos, com as estratégias ali de milhas e alguma coisa, conseguir levantar 100 mil em cartões de crédito e parcelar isso aí em 18 vezes, do que ele conseguir 100 mil como CPF de empréstimo. Então a maioria da galera que eu conheço utiliza muito mais o recurso cartão de crédito quando não se tem empresa consolidada. Quando se tem empresa consolidada, até mesmo como MEI, um rapaz falou que eu nunca como MEI peguei um empréstimo, porque você deve atrasar até a parcelinha de 70 e poucos reais por mês. Porque você não tem um contador competente que faz pelo menos uma estrutura para você mostrar o teu gerente, o teu faturamento e tua declaração, que é de 6.700, 7 mil reais, que você pode passar até 10 mil do faturamento normal. E aí, fechar o balanço no final do ano para você conseguir pegar um Pronamp, por exemplo. Trocentos mil Pronamps, ano passado, pegou 30% do que declarou de faturamento. Então imagina, se você tivesse declarado o mínimo, que é 86 mil, você teria pegado 30% disso, que dá uma média de 25 mil reais. Então se você como MEI não pegou um Pronamp, é porque o teu contador é muito ruim. Ou porque o teu contador é preguiçoso, ou porque ele não te explicou que um mero balanço, que é ridículo de se fazer, caso ele tenha uma contabilidade, vai fazer com que tu pegue esse empréstimo. Mas bora para o assunto crédito. Como que você consegue uma estrutura de crédito a longo prazo, com uma parcela ridícula sem juros, na qual esse crédito se paga, te protegendo da inflação? Eu só conheço uma modalidade, e é por isso que eu invisto muito nessa modalidade. É o que eu vou falar nessa live para você, e aí você faz o seguinte. Você pega essa informação e fala assim, tá, Uri César, eu vou escutar a informação e vou participar junto com você e outras pessoas, já que você falou que tem um grupo, né, especial ali, e vou comprar crédito para ter network com vocês, logo assim vender o meu crédito, comprar um apartamento, comprar um carro, imobilizar o meu capital em mais crédito, fazer meu dinheiro virar dinheiro para o meu negócio. Até porque quando você consegue captar recursos, você não consegue captar 1 milhão de recursos. Você consegue captar até 30% do que você tem declarado. Qual a outra forma de você declarar um valor exorbitante de empréstimo ou captar recursos sem condicionar o que você tem declarado? Cartas de crédito. É a única forma de eu posso, que nem eu tenho hoje, quase 20 milhões de reais em crédito e eu não preciso ter 20 milhões em patrimônio. Por quê? Porque é uma estratégia de compra compartilhada de longo prazo, que pode se tornar investimento caso eu venha contemplar minhas cartas com estratégias básicas. No caso da Bruna e da Júlia, com a carta de 100 mil reais, elas pagaram 336 no primeiro mês, saíram por contemplação em sorteio. Isso é uma das cartas que elas têm. Logo, essa carta contemplada, elas venderam por 40 mil? Não. Eu tinha várias pessoas para comprar essa carta por 40 mil, inclusive eu oferecia. Eu falei, ó, se vocês quiserem vender para mim, eu pago 40 mil. Porque eu também compro ágil. E elas falaram, mas você falou para mim que a estratégia não era vender. Eu falei, exatamente. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu não vendia. Eu continuava pagando, porque ela já está se pagando. Uma carta de crédito contemplada, ela rende 0,5% ao mês, quietinha,
se não for de banco, porque banco, se tu não utilizar, eles tomam, passa para outro, mete um fundo de reserva, toma as porra da carta de você e você se fode. Consórcio de banco é de fato uma merda, tá? Infelizmente. Consórcios por administradoras de longo prazo grande, como essa que eu invisto pesado lá, que tem 30 anos, essas eu recomendo até pessoas que vão comprar 100, 200 cartas, banco de cotas, grandes investidores que entram junto, construtoras. Por quê? Quanto que a Auricesa tem declarado no imposto de renda anual? Meu imposto de renda, pessoa física, é 4 milhões de reais no CPF. Então até quanto eu poderia me alavancar em dívidas? 30% disso, 1 milhão e 200. Se eu tenho um financiamento de 1 milhão, e se eu já tenho cartões de crédito que dá em torno de 200 mil, logo o banco não me empresta mais nenhum real. Se eu hoje, Auricesa, for na Estúdio Z e tentar abrir um crediário, eu não consigo. Porque eu não tenho capacidade de pagar? Não, porque o sistema do Banco Central identifica que eu já atingi meus 30% de dívida. Então a cada parcela que eu pago da minha casa, de dívidas que eu tenho, de empréstimos que eu já fiz, esse saldo devedor de 30% ele vai diminuindo. Até o ponto que eu tenho lá 25%, 20%. Aí eu já posso pegar mais 200 mil reais. Ou liberar mais limite em banco A, banco B, banco C. Carta de crédito, se eu quiser ter 20 milhões, eu posso ter 20 milhões pagando a porra da parcela. Que é muito barato, diga-se de passagem. E o porquê uma carta de crédito contemplada de 100 mil é barato pra mim pagar 40 mil reais nela. Se eu hoje chegasse pra você e falasse, olha, tá aqui um banco X, que você pode pegar um empréstimo de 60 mil reais em média, e tu vai pagar 500 reais por mês. Tá bom ou ruim? Tá aqui um banco X, que tu vai pagar 500 reais por mês e um empréstimo de 60 mil. Tá bom ou ruim? Menos de 1%, 0,9%. Até banco é difícil conseguir esse tipo de empréstimo. Tá bom? É o que acontece quando você tem um imóvel e você quer capitalizar através de carta de crédito. Por quê? Eu pago 40 mil reais numa carta contemplada. Essa carta de crédito, ela tem um crédito de 100 mil. Então logo eu perdi 40. Porque os 40 ficou pro dono da carta que contemplou. Foi lá, comprou, esperou. É o chamado vendedor de ágio. Eu conheço vários vendedores de ágio. Inclusive eu sou um. Eu tenho várias cartas que a minha ideia é que se eu contemplar, eu simplesmente vendo esse ágio. Por 45, 50%. Eu já não vendo por 40. Mas eu conheço quem vende por 40, 35, 30. E aí vai de você estar no grupo de network. Então eu pago esses 40 mil para pegar 100 mil e eu jogo na minha casa. Lembra que como eu sou um empresário, eu já faço um jogo diferente, o banco já não quer me dar mais dinheiro. Principalmente com juros baixos. Se o banco for avaliar minha casa, o banco vai avaliar minha casa em 50%. Ainda mais agora que não está liberando financiamento, não está liberando empréstimo condicionado à casa. Tá uma merda a Caixa Econômica, tá uma merda você pegar empréstimo. Até o Pronamp, que é válido até final de 2024, tá suspenso. Então qual o meio mais simples? Carta de crédito. Então eu pago 40 mil reais em quem contemplou. Esse 100 mil é transferido para o meu nome, eu alieno esse 100 mil na minha casa e saco quanto? 100. Só que dos 100, 40 eu tinha pago. Então eu joguei 40 de ralo. Quem me vendeu lucrou, certo? O cara pagou lá 2, 3 parcelas de 300 e poucos reais, vendeu por 40 mil, ele ganhou 39 mil, 38 mil. O que eu ganhei? Eu ganhei o capital de giro barato em uma casa que eu já tenho, mesmo sendo endividado. Então eu pego todos os meus patrimônios, eu alieno em consórcio com juros ridículos, sem me desfazer do meu bem. Logo, se eu tenho um apartamento alugado, que o aluguel é R$ 1.200, e eu tenho lá um apartamento de 150 mil, eu posso pegar 150 mil em carta de crédito, que a parcela vai ficar uma média de R$ 1.500 contemplado, o meu inquilino paga a parcela e eu tenho o capital desse apartamento para comprar outro apartamento. Quem que faz isso? Pablo Marçal é uma porrada de gente. Inclusive, Pablo Marçal investe pesado onde eu invisto. O crédito do consórcio, de cartas de crédito, chame como você quiser, de administradoras que são de fato de estrutura, funciona assim. Quem já é alavancado se alavanca mais com o próprio patrimônio. Por quê? Porque o banco não te autoriza tu pegar mais dinheiro, infeliz. E o diabo do empresário vive de empréstimo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma feira que eu fiz composição de renda com a minha esposa e mais 2 sócios para pegar R$ 1 milhão de empréstimo e bancar uma parte dessa feira. Porque a feira não se pagou na primeira. Eu organizei em 3 meses, gastei um trocentos mil. Tu acha que o banco queria me emprestar R$ 1 milhão? Não queria. Auricesa, por que você não fez com imóveis? Porque todos os imóveis que eu já tenho, já estão alavancados. Você acha que eu cresci tanto em 3, 4 anos como? Brincando de adedonha? Vindo aqui no Instagram e falando, vou ficar rico. Trabalhando igual um desgraçado, captando recurso barato para investir nos meus negócios, me arriscando, perdendo um pouco, crescendo e fazendo acontecer, cara. Então você entende que eu opero num nível bem baixo. Porque tem gente que pensa assim, nossa, para uma carta de 100 mil reais eu vou ter que gastar 1.000 por mês. Não! Para uma carta de 100 mil reais, tu paga 336 por mês, não precisa ter comprovante de renda. Ah, meu nome tá sujo. Tu consegue comprar, ainda vender o ágio e declarar esse dinheiro sem tirar R$1 do teu bolso. Com contra-cheque e os caralhos.
O porquê a carta de crédito ela é tão falada no meio de quem já ganha grana? Porque é a forma mais simples e prática e rápida de captar recurso. Então tem cara que fica lá com as cartas dormindo, pega um desesperado que tá precisando de dinheiro, o banco não empresta, larga a carta de crédito do cara. Porque eu tô te dando um exemplo de um cara que contemplou 100 e quer vender por 40. Mas tem cara que contemplou de 100 e vende por 60, 70. Porque ainda assim que tá pegando os 30 mil por 500 reais não tá barato? Se o cara tem uma casa que a Caixa Econômica não quer pegar, ele pode colocar no consórcio. Às vezes o cara compra uma casa de 70, reforma, para dar uma melhorada nela, ela vai ser avaliada em 160. Aí ele pega a carta de crédito de 160, já lucrou na valorização, pega o dinheiro sem juros e vai construir de novo. E um detalhe, pelo INCC, a carta ano após ano, ano após ano, ano após ano valoriza, é obrigatório. É o índice de construção. Imagina o índice imobiliário de valorização ao teu favor. Então se a tua carta é 100 hoje, passou um ano, o índice está 8%, ela valorizou quanto? 8%, a tua carta de 100 está 108 mil. Eu estava explicando isso para um cara que comprou 25 cartas de 100 mil, lá do grupo. Aí ele falou assim, então quer dizer que eu pago 336, durante um ano 4 mil. A carta valoriza a média de 8%, então a minha carta já vai valer 108 mil com um ano. Se eu paguei 4, eu ganhei 4. Eu falei, ganhou 4 não, porque tem uma taxa de administração de 1,2% ao ano, que dá 0,1% ao mês. Não é juros, é taxa de administração. Então tu fez 8, ou 7, ou 7,5, menos 1,2%, tu fez 6%. Logo tu já lucrou, por mais que tu não tenha sido contemplado. Carta de crédito é igual vinho se tu comprar no lugar certo. Quanto mais tempo passa, mais a porra valoriza. Aí o rapaz perguntou, mas por que tu tem 100 e poucas cartas? Eu falei, oxi, porque ano após ano elas valorizam. As que não contemplam, as que contemplam eu vendo, compro mais. Algumas eu deixo dormindo para construir outra paradinha ali. Tô terminando uma casinha para consorciar e construir outra. Isso é estratégia. E aí quando eu falei que ia fazer uma live como essa, várias pessoas vieram do meu WhatsApp e falaram assim, Auri César, qual vai ser o pitch? Meteram essa pra mim. Qual vai ser o pitch? Qual vai ser o pitch no final da live? Eu falei, nenhum. Não tem pitch de venda, não tem curso disso. Pra te ser bem sincero, tem algumas mentorias que eu participei que ia algum especialista em carta de crédito palestrar e ele prestava consultorias para grandes volumes. Mas eu não conheço nem quem vende o curso disso. Então, se eu recebi essa informação sendo muito curioso e devido ao meu volume de carta eu aprendi muitas coisas e convidei vários outros amigos também para comprar várias cartas. E a gente tem um grupo de network lá onde já tem pessoas que foram contempladas, todo dia entra gente comprando carta. Foi porque eu tive curiosidade de entrar num segmento novo, onde grandes fazem parte, mas a média e pequena base hoje do mercado não tem acesso a isso. Por quê? Porque é um assunto complexo. E hoje um consultor, não vou falar mal de consultor de crédito, tá? Mas o cara, ele ganha uma comissão muito baixa. Então imagina, ninguém fala que tem carta de 80 mil, 100 mil. O cara quer te vender uma de 500, de 1 milhão, quer conversar com o empresário que já tem casa, já tem carro. Porque ele esquece que o cara que compra a carta de 100 mil, por mais que ele pague durante 6, 7 anos para contemplar, daqui a 6, 7 anos a carta de 100 vai estar valendo quase que o dobro. Já vai ser a aposentadoria do cliente dele. Quando o cliente dele aposentar, não vai comprar mais? Não vai virar um estilo de vida, um lifestyle? Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu comprei uma, depois comprei outra, depois comprei 10, depois comprei 20, depois comprei 30. Então muitos consultores, eles se baseiam muito e falam assim, não, eu só quero conversar com o empresário. Eu, pelo contrário, tô te dando informação aqui que tem gente que não senta com você, conversa, mas não te passa. Fala, vai comprar uma carta de 100 mil, pô, é pouco, né? O cara vai pagar 300 reais por mês. Só que, irmão, o tempo passa. Então imagina, umas 500 pessoas comprou carta de 100 mil. Daqui a 6, 7 anos, pelo menos todo mundo vai ter casa própria. Não valeu a pena? Se eu fizer aqui uns 100, 200, 300 tem uma casa própria. Auri César, eu pago aluguel. Já acabei de te falar como é que com 300 e poucos reais por mês tu já se planeja para sair do aluguel. Pode demorar quanto tempo? 6, 7 anos se tu não fizer nada. Eu não quero dar lança, eu não quero entender, eu não quero participar, eu não quero ter mais carta, eu não quero entender a venda de ágio, eu não quero entender a compra de ágio, eu não quero participar de lives onde falam desse assunto, eu não quero estudar sobre isso. Eu quero só comprar e, Auri César, daqui pra 10 anos eu tenho minha casa. Eu vou investir pro meu filho que tem 10 anos, daqui a quando ele tiver 20 ele tem logo a casinha dele, tá aposentado. Eu dou a carta quitada pra ele comprar apartamento, tá lá o aluguelzinho do apartamento, ele tá aposentado. Porque dependendo do governo é foda. E em qual lugar que tu paga mensal uma mixaria por um crédito alto e ano após ano se valoriza? Porque se tu deixar na poupança tem algo que se chama inflação. Da mesma forma que a carta de crédito se valoriza pelo INCC, a inflação tá prevista em 12% para esse ano. Eu vou te explicar. Quem viu que o arroz ficou mais caro? Quem viu que o feijão ficou mais caro? O nome disso é inflação. Então quando o governo fala bem assim, estamos com uma previsão de inflação em 20%, 15%, é sinal que um produto de 100 reais, ele vai estar valendo 110. Logo, os teus 100 reais vai estar valendo 90 em poder de compra. Então se tu quer comprar uma casa hoje de 150 mil, 200 mil, se tu for juntar esse dinheiro mensalmente nos próximos 10 anos, o teu dinheiro não vai valer daqui a 10 anos. Porque ele vai ter perdido muito valor.
Agora, se você compra uma carta de crédito, ano após ano, essa carta de crédito, por mais que tu pague picadinho, ela vai acompanhando o valor da casa que tu quer comprar. César, mas o financiamento eu compro a casa agora. Vai lá, tenta o financiamento. É muito mais simples, isso eu te garanto. Em 6, 7 anos, se você não souber de nada, contemplar uma carta de crédito super valorizada, uma mixaria que você vai pagar, do que você juntar os 30% para dar de entrada na casa, de 200 mil, que você vai ter que juntar 60 para dar e ainda pagar uma parcela fodida. Porque o sistema de financiamento na Caixa Econômica é para fuder o pobre, ou para fuder qualquer um. Tu paga em 30 anos, 2 casas, e tu paga muito mais caro no começo do que no final. E o índice do INCC se corrige na parcela. Então, ao invés de baixar 8% ao ano, tu paga 8% mais caro no ano que vem. Então, se tu não fizer amortização, tu se fode. Só compra financiamento quem tem capital para amortizar 2, 3, 4 anos, ter que estar da casa e não pagar aqueles juros fodidos. E ficar ali apanhando o INCC. Numa carta de crédito, tu tá com o INCC, tu tá indo com a onda. Com o financiamento, tu tá indo contra a onda. Tu vai pagando mais caro no início, que corre risco de tua casa em padelão, porque tu não vai conseguir pagar, eles tomam mesmo. E se tu não souber amortizar, tu perde a casa. Ou tu paga 2, 3 casas, ela não vai se bancar nem com aluguel. Então a carta de crédito ela é ainda muito melhor do que o consórcio, do que o financiamento. O consórcio ainda é muito melhor que o financiamento. Muito, muito difícil. O financiamento está à frente do consórcio devido a você ter que descapitalizar até 20% da casa e você pagar em 30 anos com juros muito altos. Então você paga muito. Carta de crédito contemplada, tu paga fixo. Quanto é que é 100 mil? 516. Pós-contemplação. Até contemplação, 336. Então tu paga 336, que é um valor reduzido que a administradora faz, para ao invés de tu comprar uma, tu compra 2 e ter mais chance. Compra 3 e ter mais chance. Ah, tu foi contemplado, agora vai ser 516. Só que enquanto você não usa, não se preocupa, eu vou te pagar 0,5% na carta enquanto você tem tempo de pensar. E se você não utilizar no próximo ano, ainda ela vai valorizar mais 8%, vai valorizar mais teu poder de compra. Calma, paciência. Financiamento da Caixa, tu compra aí taxa de cartório, taxa de não sei o que, taxa de transferência, taxa, 20% de entrada. É só você fazer a soma. Então, mas o consórcio A, B, C, D, E, esse que eu estou te falando, não é banco, é administradora. Patrocínio São Paulo tem 30 anos, é a junção de 2 grandes empresas, a Consegue e a Ademilar. Se juntaram e fizeram uma fusão absurda. Igual o Gohan e o Trunks. Já assistiu o Dragon Ball? É uma fusão de 2 grandes empresas. Uma que fazia muito veículo, trator e um monte de coisa, e a outra que era maior, de imóveis. Se juntaram e fizeram essa administradora que eu estou te falando aqui, o serviço que ela faz. Em imersões fechadas, grandes empresários, o que é que eles fazem? Eles ensinam essa estratégia, só que lá dentro da imersão tu já paga uma fortuna. Eu estou te ensinando aqui no Instagram de graça. Por quê? No mínimo, uma pessoa tem que ter uma casa própria. No mínimo. Se você paga 1.000 e pouco de aluguel, imagina que com 336 tu começa a pagar a tua própria casa. Para daqui a 3, 4, 5 anos, 6 anos. Se você paga 500 de aluguel, imagina que você já pode começar a construir a tua própria casa. Porque tem gente que veio conversar com a gente lá do grupo lá e falou assim, não, onde eu moro tem casa de 60 mil. O que é que eu vou fazer com os outros 40? Reforma a casa. Ou fica de saldo para tu dar de entrada em um terreno, construir, reformar, alguma coisa do tipo. Ah, César, mas eu contemplei uma carta de crédito e aí foi dificultoso porque não sei o quê. Porque essa empresa tem cartório próprio. O trâmite de até a contemplação e compra é 15 dias. A média. Do banco, 3 meses. E se tu não seguir todos os parâmetros, passa pro próximo da lista do banco. O banco é foda, velho. O banco judia do coitado do consumidor. Então é você ter noção para entender que é muito mais prático você jogar um jogo onde você sabe que funciona. São 30 anos funcionando. 30 anos mantendo essa mesma taxa. Um cara ficou batendo a tecla comigo na taxa. Eu disse, César, mas 1,2% ao ano é nada, velho. É 0,1 ao mês. É nada. Se eu não contemplar minhas cartas, ano após ano eu tô ganhando. Eu falei, é exatamente isso. Isso é um formato de compra compartilhada. Aonde, quando tu é contemplado muito rápido, isso se torna investimento. Porque imagina que você paga todo mês e não é contemplado. É uma compra compartilhada. Você está lá num grupo onde tem sorteios e lances e várias estratégias que eu não vou me render aqui. A estratégia dessa live é te fazer ficar curioso para você correr atrás disso. E caso você queira comprar uma carta de crédito, eu tenho um grupo onde eu indico a galera. Aí você pode comprar através da minha indicação, participar desse grupo e aprender mais, eu e você, todo mundo lá do grupo. Um comprar o crédito do outro. E aí se você for contemplado, em 100 mil no primeiro mês, você me vende a carta por 10 mil. É uma forma de me agradecer, não é? Aí eu vou e pego esse ágio pra mim e faço outras coisas. Cada um tem que ajudar o outro. A partir do momento que eu compro uma carta de crédito, a partir do momento que eu começo a pagar todos os meses, eu tenho esse crédito. Ah, eu tô pagando 269 por mês, eu tenho 80 mil valorizando 8% ao ano em média. Tô pagando 336, eu tenho 100 mil valorizando 8% ao mês em média. Ou a quantidade de carta que você tiver, tá? Aonde que você vai ter 80 mil com 269, cara? Eu gastava com a coxinha um salgado, 9, 10 conto. Dia que você junta 269 por mês, 336 por mês. Eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades era juntar dinheiro. Então imagina que se você tiver um boleto para pagar, cara, você está construindo pelo menos alguma coisa pro teu futuro.
Você corta um salgadinho, uma coca, tem uma cartinha de crédito ali. Bem bonitinha, foi pagando todo mês. Pô, se der tudo errado, tá aqui. Eu vou ter meu cantinho pra dormir de boa daqui a uns anos. Ou vou contemplar e vou vender esse ágio, vou pegar o dinheiro, vou dar uma torrada e vou comprar outra. Muitas pessoas não têm capacidade de juntar dinheiro, construir patrimônio a longo prazo, por quê? Porque amanhã é uma casa. Mas quem são as pessoas mais ricas do seu bairro? Vê se não é aquele tiozinho que vende espetinho e foi comprando um terreninho há 20 anos atrás e construindo uma casinha no tijolo. Aquele teu tio que comprou uma terra e botou uns gado. Aquele teu primo lá do interior que botou uns porcos. Porque, longo prazo, ninguém ficou rico do dia pra noite. Você falou, César, você ficou, foi 6 anos, irmão. 17 não lavava prato. Aí vem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você tem 7 anos já. Já entramos no 2024, eu tô esquecendo, já que nós já viramos o ano. Tem 7 anos pra eu chegar a ter essa minha capacidade de pensar, falar, te ajudar, te ensinar, botar grupos, fazer feira, não sei o que, criar projetos. Não foi do dia pra noite. Mas a minha capacidade também de arriscar muito, fazer muito, correr muito. E ainda assim eu penso no meu longo prazo. Porque pode dar errado daqui a pouco. Como já deu errado várias vezes. Entendeu? Eu tenho uma loja que foi assaltada. Eu tenho uma operação que foi roubada. Eu tenho pessoas que me passaram a perna. Agora, quanto que um apartamento vai sair voando? Quanto que um ladrão vai botar uma casa na cabeça? Vou levar essa casa aqui agora. Você já viu assalto de casa? Não tem. Essa é a minha estratégia de fugir um pouco de todos os riscos que eu corro. Porque todo dia eu estou no risco. Eu tenho caixa o tempo inteiro de celular indo pra lá e pra cá. Que um assalto o cara leva 30 mil, 40 mil. Quantos assaltos, César, você já tomou? Vários. E esse ano? Vai tomar algum, não tem pra onde correr. É o mercado que eu escolhi pra mim. É o mercado de risco. É o mercado que a gente tem que se basear não só no lucro. Eu tenho que me basear também na polícia prender minha carga, mesmo com nota, no governo me mandar um imposto errado e eu pagar e eu tomar uma multa, de eu ter um bloqueio, de eu ter um enriquecimento ilícito, de eu ser processado, de alguém me denunciar. Eu tenho que ter essas preocupações porque acontece. Não existe mundo encantado, não existe aqui a Frozen. Então o que é que eu posso me imobilizar o meu futuro? Imóveis. Se você tiver 3, 4 apartamentinhos, irmão, daqui a 10 anos, você tá foda-se pro mundo. Você correu contra a inflação, você tem um lugar para alugar para as pessoas que não se organizaram. Você pode morar num lugar mais simples, mas ter uma vida light, independente das circunstâncias. Quem aluga casa, irmão, tá bem pro resto da vida. Entendeu? Você não tá no. Você fugiu da corrida dos ratos quando você tá vivendo de imóveis. A minha visão de futuro é essa. Aí você, por que você não fala de locação de veículo? Porque eu não conheço disso e, pô, o veículo bate. Veículo é roubado. O imóvel fica lá, irmão, no chão. Ninguém tira aquela porra, só se for demolir a desgraça do imóvel, entendeu? E a César, eu quero comprar uma carta de crédito para ver de qual é que é. A César, eu quero comprar 2 cartas de crédito para ver de qual é que é. Eu quero uma de 100 mil, eu quero de 80 mil, eu quero não sei o que. Eu quero dar lance, eu quero contemplar rápido, eu quero contemplar longo. Eu quero investir para minha aposentadoria, César. Eu gostei desse papo que tu deu aí de pagar 336 por mês. Pô, vou ter um apartamento, vou ter uns 200 mil para comprar um apartamento daqui a 10 anos, vou comprar e vou estar aposentado. Ah, porque não sei o que eu vou me descapitalizar. Porque, irmão, 300 quanto por mês você vai descapitalizar? Tu gasta isso com pizza, desgraçado. Não mente pra mim. Eu sei que tem gente que pensa isso. Não, porque 269 reais pra mim é muito dinheiro. Bicho, eu sei que tu toma só de Coca-Cola isso. Não mente pra tu não se arrepender daqui a 6, 7 anos quando eu estiver postando várias pessoas que foram contempladas, bagunçando aqui, vindo, postando print, que nem o que eu já fiz com a Bruna. Porque tem 2 meses e meio que eu conheci mesmo esse mundo, entendeu? E o grupo já tem quase 100 milhões de crédito lá, vendido. Você pode fazer parte de um grupo de pessoas que vão ter casa própria. Você tem amigo pra trocar ideia sobre carta de crédito? Você tem amigo que vai ter casa no futuro pra alugar? Você tem gente falando de papo de futuro? Ou só anda com um monte de merda? Só anda com um monte de gente que só fala besteira? Escolhe onde você quer andar. Eu fiz um grupo que tem lá, Crédito Barato. É um canal aqui no Instagram. Entra lá. Eu vou mandar alguns áudios, algumas explicações. Vou colocar um link de WhatsApp, onde você vai para um suporte dessa empresa. E lá você pode tirar dúvidas e pode contratar o teu crédito. Fechou? Caso não, eu espero que essa live tenha feito teus olhos abrir para tu pelo menos estudar sobre o assunto e também pensar um pouco no teu futuro. Tamo junto, é só o começo. Até a próxima live, espero ter ajudado você.